nossas aulas em teologia, ainda na matéria de ética cristã, ok? E vamos agora analisar aqui alguns textos tratando acerca de ética social. Ética social. Então vamos fazer algumas leituras, trazer alguns comentários e ao final quero fazer também uma leitura em C.S. Lewis, ok? Reflexões Cristãs, o livro Reflexões Cristãs de C.S. Lewis. Então, primeiramente, acerca de ética social, o que temos aqui? A ética social é o ramo que estuda as questões onde estão envolvidos o bem e o mal, o certo e o errado, a obrigação e a proibição. São coisas que surgem inesperadamente no seio da sociedade e precisam ser julgadas e avaliadas. E aí, olhando já para essas primeiras palavras, nós observamos que a ética, que se tornou assim um assunto tão importante dentro do ramo da filosofia, que até se destacou como uma matéria à parte, ok? Então, o campo que é estudado especificamente dentro da filosofia e também dentro das diversas ciências que tem cada uma seu código de conduta, ok? Então podemos dizer assim, uma análise moral dentro de cada uma dessas vertentes científicas. Então cada uma delas, para analisar este código de conduta, constrói a sua própria análise ética, a ética médica, a ética da engenharia, a ética no direito. Então temos aí a ética dentro desses diversos campos, analisando especificamente o código de conduta nesses campos da ciência. E na filosofia, estudando a ética de forma ontológica, né? Estudando aí acerca da ética em si, dentro da filosofia. E esse estudo tornou-se tão relevante, tão importante, que a ética passou a ser estudada até à parte, como uma matéria à parte da filosofia. Tá, ok? Então, olhando para essa questão aqui que está sendo abordada, vemos que a ética é como que a parte mais prática da filosofia. Enquanto a filosofia pode se deixar levar aí por um âmbito um pouco mais especulativo, até acerca da metafísica também, coisas mais ideológicas, a ética como que traz essa análise para o campo da vivência, da prática, do dia a dia, certo? Daquilo que de fato atende às necessidades mais prementes da sociedade. Então, em relação àquilo que é uma conduta correta, né, uma conduta aceitável, validável, ou aquilo que na verdade é uma prática ou uma conduta que tem que ser rejeitada e que tem que ser combatida. Isso será analisado então dentro dessa perspectiva da ética na sociedade. Então, a ética na sociedade, analisando o convívio, né, o relacionamento, a convivência entre as pessoas para que a sociedade não se autodestrua, para que a sociedade não entre em colapso. Então, necessário se fará uma conduta moral, e essa conduta moral só poderá ser devidamente analisada a partir da perspectiva da ética da sociedade, ou a ética social. Então, é por isso que a ética está discutindo aqui acerca de coisas muito mais práticas e não tão ideológicas nem metafísicas, mas algo que está relacionado ao dia a dia, à prática, à vivência, tá certo? Por isso que ele fala aqui, parece um tanto dualista, mas ele está trazendo mesmo para essa questão das necessidades da sociedade real, né? O bem e o mal, o certo e errado, obrigação e proibição, tudo aquilo que formas de conduzir a sociedade para um bem comum, para um auto-respeito, para uma autopreservação, para que possam então estar funcionando sistematicamente, tá ok? Então é isso que observamos aí do campo da ética e do seu valor, como ela é importante para a sociedade de modo geral e como cada pensador vai influir e vai contribuir de uma forma relevante para o entendimento acerca daquilo que é a ética, acerca da análise que ela faz sobre a construção moral, a construção de condutas, aquilo que pode ser validado, aquilo que de fato tem que ser rejeitado. Então vemos aí os contrastes que haverão entre as diferentes escolas de pensamento, e aí, sequência a isso, vamos ver a importante contribuição da teologia cristã a partir, né, da influência que ela vai desempenhar sobre a ética cristã. E a ética cristã, como ela interage dentro da sociedade, okay? Como ela de fato constrói também muito dentro da sociedade de modo geral,
e não somente dentro do âmbito cristão, né, do âmbito da igreja cristã. A ética social do individualismo deve exaurir-se ou deve acabar na negação das obrigações sociais, aliás, deve empenhar-se, né, exaurir-se no sentido de gastar-se nisso, né, de empenhar-se, dedicar-se totalmente. Deve exaurir-se na negação das obrigações sociais. Para o coletivismo, toda a ética é absorvida na ética social. Então ele coloca um contraste, né, entre o individualismo, que nega esta correlação entre as pessoas, esse senso de obrigatoriedade e de pertencimento. Então ele olha somente para os interesses do indivíduo, né, para aquilo que é do seu agrado, para aquilo que é do seu interesse. Então o individualismo defende o indivíduo, coloca ele como centro de todo o interesse, de toda a situação. Todavia, se ele exagerar, né, se ele se exceder, né, nesse posicionamento, ele terminará por colocar em rota de colisão o interesse do indivíduo em relação ao interesse do coletivo no qual está inserido. É isso que ele vai chegar à conclusão quando ele até colocar aqui que nenhum homem é uma ilha. Então ele está sempre em interação, em conexão, por mais que ele não queira, ele interage sim com as pessoas que estão à sua volta. E para o coletivismo, como ele coloca aqui, toda ética é absorvida na ética social. Então o coletivismo, por outro lado, tenta como que ignorar os interesses do indivíduo e sacrificá-lo em prol da coletividade, em prol do grupo. Agora, claro, isso também terá que ser equilibrado, porque o grupo é construído por individualidades, cada uma com as suas peculiaridades, sendo alguns, vamos dizer assim, mais complexos, de uma inteligência mais acurada, ou um tanto mais violentos, ou outro um tanto mais pacíficos. Então, a coletividade ela é construída a partir de individualidades com suas devidas peculiaridades. Então, não podemos apenas colocar todo mundo dentro de um saco, né, e tirá-los todos como sendo uma produção em série, porque não são. Então, cada pessoa é diferente de outra, sendo assim, a ética precisará se desdobrar, tá certo, na análise sobre as necessidades também desses indivíduos, tá ok? Não simplesmente se dedicando a tentar atender todas as necessidades individualmente, mas entendendo que na coletividade existem as individualidades que precisam ser observadas. Então, para alguns terá que haver mais auxílio, para outros terá que haver mais controle, né? Uma vez que há essas discrepâncias, né, entre aqueles que compõem essa coletividade. Então, tem nem céu nem terra, né? Você tem que ver que há uma questão individualista importante, mas também há uma questão coletivista que é relevante também nessa análise. A ética social é a ciência das normas relativas à atuação moral. A ética social é a ciência das normas relativas à atuação moral retamente ordenada no domínio social, isto é, das normas de ação dos quadros ou totalidades sociais e do indivíduo, membro de ditos quadros. Com relação a eles, em contraposição à ética individual, ciência relativa às normas de ação do indivíduo, como tal, em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo, prescindindo de sua vinculação social. Então temos aí a questão, né, da dedicação, a questão da análise que se fará em relação à ética social, visando também essa totalidade, como ele fala aqui, né, esses quadros da totalidade. Então ela desenvolverá aí vamos dizer assim, uma análise sobre aquilo que é uma conduta aceitável, uma análise sobre aquilo que é um comportamento construtivo, sobre aquilo que pode fortalecer essa coletividade, tá ok? Mas sem ignorar que essa coletividade é composta de individualidades com suas devidas peculiaridades, como já falei. Então, sendo assim, não pode se apelar por um coletivismo extremado, tá certo? Que ignore essas diferenças, né? Que ignore essas individualidades. Mas a análise que se faz aqui é sobre uma ética social. Então, a ética social ela será um tanto mais generalizante, tá? Que ela não se preocupará tanto com essa questão das necessidades do indivíduo. Tendo em vista que a ética
é a ciência da conduta ideal e que o homem é um animal social dentro de muitos sistemas, ela surge nesse contexto com a ciência da conduta ideal dentro de uma comunidade e não meramente indivíduos isolados. Então, o seu interesse não é atender simplesmente a determinados caprichos ou interesses egoísticos, tá certo, dos cidadãos que compõem essa coletividade, porque se assim fosse, imagina se na hora de você estabelecer códigos de conduta, a Constituição, que é a Carta Magna, os direitos civis, tá certo? Direitos penais, na hora de você estabelecer essas cartas, né? Esses códigos que regulam a sociedade no tocante à questão jurídica, se você fosse ceder a cada apelo de individualidades, tá certo? Você fosse consultar os caprichos de cada cidadão, de cada indivíduo. Então, por isso que é necessário se estabelecer um sistema. Então, nesse sistema, por exemplo, que estamos envolvidos aqui, temos aí a questão da democracia, então a possibilidade, né, do voto, da manifestação dos cidadãos e a representação deles por autoridades que são constituídas por este voto. Então eles colocam aí pessoas que vão os representar nas casas legislativas. Então essas pessoas que os representam lá estão ligadas a determinados partidos. E esses partidos são conduzidos por certas bandeiras ideológicas. Então, a partir da votação que é feita, são eleitos e são colocados lá como seus representantes, podendo ser maioria para determinada bandeira ou para outra. Então, assim, estabelecerá ali votações, propostas de projetos de lei, né, aprovação, reprovação, e partindo dali, em sequência, né, para outras casas de poder, para veto, né, ou para sanção do presidente do executivo, né, o presidente da república, e assim sendo, a partir desses movimentos, né, a partir dessas situações de representação e de construção das leis, né, construção aí das cartas que regem a conduta na sociedade, você vai construindo aquilo que são normas que vão conduzir a coletividade. Então, muitas das vezes, certo grupo não concorda com a forma como foi aprovada, só que ele precisará ceder uma vez que ele não alcançou maioria. E aí, claro, haverão aí também proteções que são necessárias para que mesmo havendo uma maioria, ela não tenha a possibilidade de perseguir ou de anular, tá certo, direitos básicos, direito à vida, uma vez que são cidadãos, acesso às benesses, né, de serem cidadãos, acesso à educação, acesso ao saneamento, oportunidades de crescimento, né, de ascensão social. Então, todas essas questões que são garantias básicas. Agora, passando daí, aquilo que é garantia básica, determinadas outras questões, tá certo, que estarão aí sendo discutidas, que estarão sendo propostas, elas precisarão para terem força de lei, para terem força, né, de conduta dentro da sociedade, precisarão então ser aprovadas pelas maiorias. Então, uma vez que são aprovadas, se tornam lei e agora vão reger no Código Civil, vão determinar formas de conduta, tá ok? Porque, por exemplo, na nossa nação, não é permitido ultraje a símbolos religiosos, mesmo que se cometam em algumas situações, né? Por que não é permitido esse ultraje? Exatamente porque foi votado, foi aprovado leis que protegem, né, essa questão da sagracidade, né, dos cultos, a liberdade religiosa, mas também a liberdade de expressão. Então precisa haver um equilíbrio entre essas legislações, entre essas ações, né, da sociedade, até onde vai a liberdade de expressão, desde que não ofenda aí a culto, ou não promova racismo, ou não promova deturpação ou destruição de reputações, tá ok? Então, temos aí este equilíbrio da sociedade a partir dessas representações, a partir dessas participações, ok? Então, tudo isso é uma demonstração de como acontece, então, né, de como acaba sendo realizado essas situações nas quais as pessoas têm representação, né, e têm participação e constroem, então, essas normas que regem sobre a sociedade.
tá certo? Então a sociedade, ela necessitará compreender que para que possa haver uma sistemática na qual o seu funcionamento seja perfeito, haverão então essas questões nas quais alguns terão que ceder, né? Alguns conseguirão aprovação, mas terão que se respeitar também aquilo que é básico para que possam todos conviver dentro dessa sociedade sem haver uma autodestruição, né? Sem haver injustiças, sem haver perseguição de minorias. Tá, ok? Então a ética social se preocupa exatamente com isso, com essa sistemática, né? Se preocupa com essa inter-relação entre os grupos que compõem esse coletivo, que compõe essa sociedade. Então, a partir dessa preocupação, a partir dessa investigação, você verá que as pessoas terão então que perceber que uma vez que elas estão inseridas nesse coletivo e elas se beneficiam, tá certo, dessa participação, porque você está, por exemplo, dentro de uma cidade, né, de um município, você sabe que tem diversas pessoas dedicadas a vários serviços. Então tem pessoas que coletam lixo, tem pessoas que vendem produtos, os quais você adquire, outros atividade fabris, e aí você pode até estar inserido ali trabalhando numa atividade dessas, outros na questão da culinária, então tem lá suas padarias, né, tem seu mercado. Então são pessoas integrantes dessa coletividade, participam também desta vida aí na cidade. Então, elas, para participar dessas benesses, sabem que haverão então limitações também para a sua ação. Ela não pode, por exemplo, atuar de qualquer maneira. Para colocar um produto à venda, é necessário todos os protocolos, atender protocolos de higiene, tá certo? De preço justo, de legalidade, para que ela possa estar comercializando aquele produto. Por quê? Haverão outras pessoas que também estarão nessa atividade. Para que não seja injusto com elas, é necessária essa regulação. Então, do jeito que há benefícios de se estar numa sociedade, acesso a esses produtos, né, acesso à segurança, os seus bens resguardados, por exemplo, a sua vida resguardada por forças policiais, haverão também medidas restritivas para que você também não venha causar dano a outras pessoas que estão na mesma sociedade, tá certo? Você então terá que se submeter a essas questões restritivas, né? Para que tudo possa estar equilibrado, para que possa ter um funcionamento sistemático. Então a ética social traz essa conscientização. É necessária essa conscientização de que a pessoa ela tem certa liberdade, mas essa liberdade também tem limitações, porque se não tivesse limitações, outras pessoas que estão também inseridas no grupo que não tivessem tais limitações poderiam trazer dano sobre a sua vida. Então, do jeito que você quer a proteção sobre a sua vida, sobre os seus bens, você também tem que ser limitado para que não danifique os bens ou a vida de outrem. Assim teremos uma sociedade, assim teremos um coletivo que funciona em harmonia, em perfeição. Veja só. Quando falta essa percepção, você tem os desequilíbrios. Inclusive, é o que temos mais visto, né? Na nossa sociedade, ainda falta essa evolução, tá certo? É um país, estamos aí nos nossos 500 anos, tem países aí com milênios, né, de convivência social, guerras civis, história, revoluções, grandes pensadores, grandes avanços na ciência, na filosofia, na religião. Então estamos aí engatinhando ainda. Nossa sociedade ainda tem que amadurecer muito. Mas uma coisa que a gente percebe dessa ausência de amadurecimento é esse senso de responsabilidade, é esse senso de pertencimento, de participação, no qual o indivíduo se conscientiza de que a sua ação traz efeitos colaterais a um grupo, a uma sociedade, e assim ele passa a se policiar. É como a gente vê alguns exemplos de sociedades que estão muito mais desenvolvidas do que nós, onde você tem, citando aqui um exemplo que eu vi, ônibus coletivo. Então tem lá o ônibus. Em algumas sociedades muito avançadas, você não tem cobrador, o cobrador da passagem. Apenas o motorista, ele para no sinal, a pessoa sobe, inclusive os ônibus obedecem rigidamente o horário, ok? Então a pessoa sabe que horas
o ônibus vai passar ali, ou talvez um pequeno atraso devido ao trânsito, mas geralmente obedece aquele cronograma. Então a pessoa sobe no ônibus, vai até o seu destino, e chegando até ele, a pessoa, sem que ninguém a policie, sem que ninguém sem haver uma coerção, ela vai e deposita lá o valor correspondente à sua passagem. E muitas das vezes algumas pessoas de países atrasados, né, de sociedades atrasadas, eu não falo aqui de países subdesenvolvidos economicamente, que isso não tem nada a ver, tá ok? Isso é uma questão de cultura e de desenvolvimento pessoal. Pessoal que afeta, né, o coletivo, desenvolvimento então de sociedades. Algumas pessoas se chocam ao observar isso, pensando, nossa, mas como alguém pode confiar para que o próprio cidadão vá lá e faça o pagamento? E se as pessoas resolverem não pagar? E aí, certa vez, uma equipe de humor tentou fazer esse tipo de brincadeira lá, e um cidadão de lá se revoltou com isso e falou, é por causa dessas atitudes, é por causa desse tipo de ação, de atitude que vocês têm nos seus países inúmeras leis e polícia constantemente tentando vigiar os cidadãos, porque o próprio cidadão não tem consciência da sua responsabilidade em relação ao coletivo. Então veja, olha o choque de cultura, né? Olha o choque de realidades. Enquanto uma sociedade se conscientizou da importância das leis, da importância do indivíduo dentro do coletivo e do cumprimento dessas regras para o bom funcionamento, para que todos se beneficiem, enquanto uns alcançaram esse nível de percepção, outros estão tão atrasados que eles necessitam que as leis se tornem muito volumosas, determinando cada passo da sua ação. Por que você tem um código de leis extremamente extenso? Porque as pessoas têm que ter a sua ação constantemente vigiada pelos poderes coercitivos. Então, quando o cidadão ele é muito atrasado, ele é muito alienado, tá certo? Do seu valor, da sua importância dentro do coletivo, ele precisa que todas as suas ações sejam vigiadas. Porque se for entregue a ele a possibilidade da sua ação livre, ele, por sua ignorância, conduzirá a si mesmo e ao coletivo que está à sua volta ao caos e à destruição. Então, se tiver a oportunidade de não pagar, ele não paga. Se tiver a oportunidade de enganar, ele engana. Se tiver a oportunidade de prejudicar, ele prejudica. Por quê? Porque ele pensa que ele está sozinho em meio ao coletivo. Ele obteve vantagem, ele pensa que aquilo é tudo que basta, sendo que aquela vantagem trará consequências prejudiciais a outras pessoas que dependiam daquela ação correta, prejudicando aquelas pessoas, elas também se voltarão contra esse sistema e o destruirá. Então você terá aí uma guerra de todos contra todos, uma desconfiança geral. E aí necessitará então um poder de polícia muito mais forte e necessitará uma carta de leis extremamente extensa, né, para poder vigiar cada ação desses cidadãos que são, na verdade, cidadãos atrasados culturalmente. Então é onde entra aqui a questão da ética social, da conscientização do indivíduo dentro do coletivo, acerca da importância do coletivo e as consequências da sua ação. Tá certo? Se essa ação for inteligente, for bem guiada e for uma ação conscientemente para o bem dessa coletividade, do funcionamento desse sistema, você precisará de cada vez menos leis e menos poder coercitivo do Estado. Tendo em vista que a ética é a ciência da conduta ideal e que o homem é um animal social dentro de muitos sistemas, ela surge nesse contexto como a ciência da conduta ideal de uma comunidade, não meramente indivíduos isolados. Ok? Então, essa problemática aí da tentativa de tirar o homem dessa falsa percepção do individualismo vamos dizer assim, trabalhar com infantilidades, trabalhar com pessoas subdesenvolvidas, pessoas que olham para o seu próprio umbigo, pensam que o mundo gira em torno delas mesmas. Então elas estão no estado de infantilidade. E aí você precisa então apelar, né, trabalhar com ela esse desenvolvimento, essa conscientização. Então isso vai sendo feito. Então quando se fala de uma ética social, eu acredito que o trabalho mais forte, o trabalho mais eficaz da ética social é a tentativa sempre constante e cada vez mais aperfeiçoada de trazer, através, por exemplo, das instituições escolares,
a conscientização dos cidadãos em fase infantil ainda, em fase de formação, acerca da importância da sua ação e as consequências dela em relação à coletividade, tá certo? Como ela deve atuar na sociedade. Agora, infelizmente, essa oportunidade tem sido perdida em muitas ocasiões. Então a escola não tem se dedicado talvez tanto a isso, ou até algumas escolas têm sim se dedicado, alguns docentes têm sim se empenhado nisso, mas não tem sido percebido como algo importante, não tem sido de fato dado o devido valor, né, a essa conscientização. Assim sendo, vai sendo atrasado cada vez mais o desenvolvimento do país, vai sendo atrasado cada vez mais o desenvolvimento desta sociedade e o alcance aí de uma situação na qual ela possa então estar se beneficiando da colaboração geral, se beneficiando da colaboração coletiva das pessoas. Porque não há tanto roubo, né? Porque não há mais tanta violência, porque não há mais tanta agressão, tantas mortes, né? Porque há de fato uma conscientização das pessoas em relação ao seu valor e o valor dos demais. E aí podemos trazer isso facilmente no âmbito cristão para a questão do amor a Deus e ao próximo, por exemplo, né? Que Cristo coloca como pilares aí da fé. Mas isso a gente vai ver melhor na ética cristã especificamente. Há um ditado popular que diz: nenhum homem pode viver como se fosse uma ilha. Interessante, né? Nenhum homem pode viver como se fosse uma ilha. Então é necessária essa consciência. Isto é, dissociado da sociedade humana. Então, mesmo que ele se isole, tá certo, num determinado lugar, ele vai lá para uma montanha, ele vai para o mato, ele vai para o deserto, né, e se isola. É uma atitude de exceção. Então, ele até pode promover isso para si mesmo, mas é uma atitude de exceção. Até aqueles que eram aqueles que se isolavam, depois deram origem aos monastérios, eu me esqueci agora o nome específico que se dá, mas alguns homens ligados ao cristianismo buscaram, muitas das vezes, se afastar da sociedade, e tentar mergulhar numa vida de mais meditação, uma vida de mais reflexão, só que logo em torno dele passa a surgir outros interessados nos mesmos objetivos, nos mesmos propósitos, e passa então a constituir essas pessoas que buscam se isolar, constituem uma comunidade à parte, onde vão surgir depois os monastérios, que vão atrair para si outras pessoas que vão se beneficiar, de certa forma, do conhecimento que havia dentro desses monastérios, conhecimento de agricultura, até de legislação, de aprendizado, né, em relação à língua, né, escrita. E aí vão surgir então comunidades que vão se desenvolver em torno dos monastérios. Então você vê, o homem é um ser gregário. Mesmo que por exceção alguém tente se isolar, este muitas das vezes atrai para si a atenção de demais que vão se juntando a ele, constituindo novos grupos. Então ele tenta se isolar, mas ele se torna semente para a constituição de um novo grupo. É interessante como, de fato, o homem é gregário e ele não consegue viver como se fosse uma ilha, viver isolado dos demais. Então a ética social é fundamental, exatamente atendendo a essas necessidades naturais do próprio ser humano. Essa necessidade de se constituir num grupo, numa sociedade, podendo ser organizada e conviver de uma forma muito melhor, se houver de fato essa reflexão e se for valorizada essa reflexão sobre a ética social. Tudo quanto o indivíduo faz projeta ondas de choque que afetam outras pessoas. Por outra parte, cada indivíduo também vive isolado no seu próprio mundo. Daí deriva-se a circunstância de que tanto a ética pessoal quanto a ética social fazem parte da experiência humana. Todo esforço individual em busca do aprimoramento afeta outras pessoas. A responsabilidade cobre um amplo terreno individual e coletivo. É impossível manter uma distinção clara e precisa entre a ética social e a ética pessoal, porque haverá sempre uma interação entre elas. Como eu já falei, mesmo olhando pela questão da coletividade, não se pode ignorar que o coletivo é constituído de indivíduos com as suas peculiaridades, sendo assim a ética pessoal necessitará, a ética pessoal vai interagir
com esse indivíduo, com as suas normas de conduta, e a sua conduta, sendo ela correta, vai refletir positivamente na sua ação social. Então, assim, a ética às vezes precisa sair desse âmbito generalizante do coletivo e descer mesmo ao indivíduo, né, e trazer sobre ele uma melhoria, né, um aperfeiçoamento sobre a sua conduta pessoal. Tá, ok? Então, podendo melhorar a sua ação, podendo fazer com que a sua ação seja benéfica para si e para os demais. Agora, quem tem esse poder, né, de chegar até um indivíduo, de sair dessa análise coletivista, generalizante, tá certo? Que, de certa forma, conduz a sociedade. Eu falei sobre as casas de poder, por exemplo, né? Então, no legislativo, a discussão política, a aprovação de leis, né? A produção e aprovação de leis. No executivo, haverá sanção, tá certo? Ou veto. E aí, havendo sanção, ela será incorporada no projeto político, um projeto de governo, tá ok? E agora ela vai interagir com o Estado, né? Vai se tornar, por exemplo, aí uma questão ligada quando torna-se um valor para toda a coletividade, é incorporada ao Estado, não é mais somente uma questão de governo. Quando o ensino passou a ser público e universal, por exemplo, né? Ele passou a ser incorporado como uma agenda do Estado e não só do governo. Mesmo que o governo mude, ele tem que atender a essa demanda que está ligada a uma política do Estado. Tá certo? O Estado fornece educação pública e gratuita, universal, né, para todas as pessoas, não podendo discriminar, aliás, nenhum grupo na sociedade, fornecendo a todos o mesmo nível educacional, pelo menos em tese, né? Então, olhando para essas questões, você vê essa questão que rege a coletividade, mas sabendo que a coletividade é constituída por indivíduos, você precisa alcançar também o indivíduo e, interagindo com ele, aperfeiçoá-lo na sua ação, para que ele possa colaborar dentro desse coletivo, dessa coletividade. Quem pode alcançar? E aí você tem algumas instituições importantes. A escola, que aí vai trabalhar, né, vai dividir a sociedade em pequenos grupos que estarão matriculados nessas classes, né? E o professor, então, vai se dirigir a eles a partir da questão do ensino, né, das matérias ligadas aos conteúdos da ciência, as áreas da ciência, e também, dentro dessa transmissão, vai comunicar a ele o seu próprio ponto de vista, o seu parecer, né, a ética que ele vai diluir dentre estes ensinos que ele está produzindo. O professor de história aborda, né, os fatos, mas também dá o seu parecer sobre eles. De geografia, né, fala sobre a geopolítica, por exemplo, a geografia também no âmbito econômico, vai também dar o seu parecer. Então tudo isso está construindo. Professores de sociologia, de filosofia, por aí vai. Então você tem uma instituição, a escola. Você tem outra instituição, a família. Né? Então, inclusive, existem algumas bandeiras de governo que atacam a família, dizendo que ela presta um desserviço, na verdade. Mas isso será confrontado com a realidade na qual, antes mesmo dessas bandeiras políticas surgirem no quadro da história, a família, desde tempos imemoriais, é que forma a sociedade. A sociedade é formada pelo núcleo familiar. Então, família e famílias que estão convivendo, tá certo? Estão buscando a melhoria do seu convívio, da sua coletividade, para que possam, então, ser protegidas e se beneficiar, tá certo, dessa convivência. Então, a família sim, está na raiz da construção da sociedade. E a família vai, cada uma, passar os valores, comunicar os valores. E aí você tem a escola, as ciências, a família, os valores. E que outra instituição que fala com o indivíduo? Aí você tem, por exemplo, a igreja, que vai falar melhor em ética cristã, mas aqui já podemos mencionar que a igreja também vai receber, dentro dos seus templos, parcelas dessa coletividade, vai comunicá-las, a ética cristã, por meio das pregações, por meio dos ensinos, e algumas igrejas vão até vamos dizer assim, tornar ainda mais especializada essa comunicação em salas de educação, onde será de fato analisado, né, de forma mais detida, de forma mais tranquila, os conteúdos bíblicos. Serão então esclarecidas dúvidas, serão comunicados conhecimentos um tanto mais complexos, tá certo? Para que essas pessoas, munidas deste conhecimento, interajam positivamente dentro da sociedade.
Então você tem aí diversas formas pelas quais a ética sai do âmbito coletivista e entra aí, interage com o indivíduo, construindo o indivíduo e a sua ação muito melhor e muito mais consciente. Tá, ok? Então temos aí essas formas de atuação da ética social, não apenas coletivista, mas também individual. A tarefa da ética social pode ser mais bem compreendida em contraste com outros campos correlatos, em contraste com os estudos sociais da história, como era a situação do passado, e a ciência social, o que é a situação. A ética social ocupa-se com aquilo que deve existir, com normas e valores que servem para julgar o passado e o presente. Embora a ética social tenha uma tarefa distinta da história e das ciências sociais, ela não pode ser bem-sucedida nesse esforço sem uma interação contínua com esses campos correlatos. O ramo mais excelente da ética social é a ética política, referente à vida estatal e interestatal. As normas da ética social devem extrair-se da essência do homem como ser social e dos quadros sociais fundados nessa essência. Por isso, a ética social não é senão a parte prático-normativa da filosofia da sociedade, como eu já havia dito, né? Desce aí de um âmbito mais metafísico, especulativo, para uma questão normativa, né? Para uma questão prático-normativa, lidando acerca com as coisas ligadas à vida, à ação, à atitude, né? Certo? A conduta desse grupo e também desses indivíduos, né? Se preocupando na ética coletiva, né? Com a sociedade de modo geral, na ética individual, com a formação, então, do indivíduo e da sua conduta, ok? Virtudes humanas, você tem aí no quadro, né, que eu coloquei para você. Deixa eu só abrir aqui novamente. Você tem aí no quadro que está em tela. Vamos abri-lo, só um minuto. Está aí representado, né? A figura que fala aí das conexões. Então a figura fala muito acerca das conexões entre os indivíduos que compõem o coletivo, a coletividade, como a sua ação de fato interfere positiva ou negativamente, né, para o funcionamento ou para a destruição desta coletividade, né, o que resultará também na sua preservação, vamos dizer assim, na preservação, né, dos seus interesses, na preservação da sua segurança, na preservação dos seus bens, ou na destruição, quando ele promove a destruição dessa sociedade, essa sociedade também não poderá protegê-lo, sendo ele também destruído. Então temos aí esta conscientização que precisa ser alcançada. Eu já coloquei um texto bíblico aí também nessa questão da ética social, para ver como a Bíblia também se preocupa, né? E como a Sagrada Escritura nos conscientiza acerca do papel que desempenhamos dentro da coletividade. Veja só Romanos 14:12 que diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem. Mesmo que para alguns seja rejeitada, né, esta colocação, alguns que rejeitam a fé, rejeitam a religião, os conteúdos bíblicos, mas eu acredito piamente que este é o mais eficaz sistema, a consciência mais efetiva na preservação da coletividade e da sociedade. Porque, veja, mesmo tendo leis aprovadas, e quanto mais arcaica é essa sociedade, mais de leis precisa, e de poder policial coercitivo para poder vigiar todos os seus passos, mas mesmo tendo esses códigos, então você tem um código penal, um código processual penal, um código civil, uma constituição, né, a Carta Magna, você tem toda essa enxurrada de leis, com artigos, né, com parágrafos e tudo mais. Tudo bem, mas ela não pode, vamos dizer assim, influir, a não ser que você conheça, né, e você então coloque ela de fato como uma preocupação, reflita acerca dela antes da sua ação, mas de um modo geral, extremamente geral, ela não influi a priori sobre a ação das pessoas. Eu não vou cometer tal coisa porque vai infringir o código, a lei tal, o artigo tal, o parágrafo tal da Código Civil. Geralmente as pessoas não agem motivadas, né, ou deixam de agir em função disso, porque elas nem conhecem, ok? Então os códigos que foram aprovados para reger a sociedade, na verdade, eles são a posteriori. Então, uma vez que a ação
cometida e ela causou um dano, esse dano é percebido e é reclamado, o poder coercitivo do Estado vai agir agora. Então alguém vai entrar com um processo contra você, ou a polícia vai até a sua casa te conduzir preso, tá certo? Então é a posteriori. Então a ação cometida, alguém vai fazer questão de colocar para você que você infringiu aquele determinado artigo do Código Civil ou do Código Penal, tá certo? E você vai sofrer as sanções da lei. Então é sempre a posteriori. Agora, quando olhamos para essa questão dos valores comunicados pela família, ok? Então, aquela coisa que se diz, educação vem de berço. O que se está querendo dizer com essa metáfora, né? Que é desde pequeno que se ensina uma conduta correta. Então, não será a escola, nem será a polícia, nem será o governo, mas sim a família, que vai ensinar, comunicar valores, tá certo? Vai demonstrar, né, por meio das ações cometidas, praticadas por essas pessoas que são responsáveis pela educação, pai, mãe, avó, tio, né, até outros agregados, que vão comunicar oralmente e por exemplos, e o indivíduo formado por esses valores vai interagir dentro da sociedade, de forma positiva ou negativa. Muito bem, então você tem essa questão dos valores. Mas muito mais forte que isso, você tem a questão da consciência. E essa consciência formada, por exemplo, pelo conhecimento acerca de Deus, acerca da sua palavra, e o comprometimento do indivíduo com relação a Deus em cumprir a sua palavra, em não envergonhar o seu nome, tá certo? Em atender às suas demandas, atender às suas ordenanças, em viver conforme, né, atendendo, obedecendo a essas ordenanças, sabendo que prestará contas diante deste seu Deus. Então veja, esta sim é uma ação a priori. Enquanto as leis, os códigos de leis, são a posteriori, punindo aquilo que for incorreto, inclusive as máximas, né? O governo só pode fazer o que a lei determina. O cidadão pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Então o cidadão é dado a ele liberdade. Só que ele tem essa liberdade assistida e limitada por certas leis que foram aprovadas e que regem a sociedade na qual está inserido. Que representantes votaram, né, e colocaram ela então em ação. Então ele vai tomar decisões, vai agir, vai viver. E quando ele infringir uma dessas leis, então cairá sobre ele, né, o peso, né, a sanção desta lei, tá certo? Agora, em relação à consciência, aí sim temos algo a priori. Então, enquanto os outros são a posteriori, este aqui é a priori. Por quê? Ele está interagindo direto com a consciência humana, ok? Fazendo que ela perceba que há um Deus que vê todas as coisas e que ele tem um compromisso pessoal com este Deus, que irá cobrar dele em relação às atitudes que foram danosas, prejudiciais e que atentaram contra as suas leis estabelecidas. Assim, ele pensará duas vezes antes de determinadas ações. Se eu matar, eu tenho uma dívida em relação ao Deus, que é ele sim o doador da vida. A não ser que eu mate para proteger a ameaça contra uma vida. Então, eis aí uma situação na qual a pessoa vai refletir. Uma vida está sendo ameaçada, eu posso protegê-la. Então ele vai, e não porque ele queira matar, mas porque ele queira proteger. Então, eis aí toda a motivação, tá ok? Então a motivação é correta, tá certo? Mesmo que na situação algo, vamos dizer assim, algo que não é recomendável foi necessário ser praticado, uma vez que um bem maior estava sendo ameaçado. Ok? Então, veja que cai por terra aquela lógica, né, dos fins, os fins justificam os meios. De forma alguma. A finalidade ela tem que estar em sintonia com os meios praticados para alcançá-la. Então, se os meios foram completamente absurdos, a finalidade que se busca não pode servir como justificativa para eles. Mas sim, uma vez que a necessária ação para a proteção do bem maior da vida foi, muitas das vezes, tirar a vida de outro que a ameaçava, então a própria ação ou os meios estão corretos, porque é a proteção de um bem maior, tá certo? Porque é o resguardo aí, né, desse bem inalienável.
e os fins também serão alcançados corretamente, que é a proteção desta vida, a proteção desse bem maior. Então veja que nessa discussão existe uma questão a posteriori, que é a consciência de Deus, por exemplo, a consciência da responsabilidade diante de Deus. É a única regra a priori. As demais serão a posteriori, serão somente punitivas em relação à ação. Poderão ser, de certa forma, a priori, quando a pessoa tem consciência desse código e age, né, levando em consideração as consequências desse código, tá ok? Mas é algo muito, é uma exceção, tá certo? Muito restrito a um pequeno grupo de pessoas que de fato têm esse conhecimento e não são tão fortes assim, porque podem ser burladas. Então, muitas das vezes, quando a pessoa tem conhecimento das leis, ela, na verdade, se não tiver valores e se ela não tiver uma conduta moral pautada aí num relacionamento honesto, num relacionamento virtuoso com Deus, e aqueles que rejeitam Deus, pelo menos com uma consciência, tá ok? O conhecimento das leis não servirá para limitar uma ação maligna ou destrutiva, não servirá. Na verdade, em alguns casos, torna-se mais maligno ainda, porque a pessoa conhecendo todas as exigências, tá certo, e sanções da lei, ela vai tentar burlar a lei. Ela vai tentar produzir o crime perfeito, vamos dizer assim, sem deixar rastros. Então, torna ela 2 ou 3 vezes mais maligna ainda do que aqueles que não conhecem as leis. Ok? Então, tem todas essas situações e essa questão do versículo que eu trouxe para mostrar que a ação social pode ser muito e é muito melhorada quando a pessoa tem na sua consciência este relacionamento com Deus, porque aí a pessoa vai ter a priori um juiz, né? Vai ter a priori uma conscientização para que ele julgue a sua ação e para que ele opte por aquilo que não traga, né, para si mesmo o juízo de Deus, a condenação da parte de Deus. Isso vai refletir na sociedade de modo geral, de forma benéfica, tá ok? Então, falando acerca dessa ética social, a gente passa agora para a questão o tópico que fala das virtudes. As virtudes humanas, a liberdade humana, e cada comunidade constrói sua própria ética. Veja só, Aristóteles pensava que virtude é função. Virtude é função. O indivíduo deveria esforçar-se em favor de seu desenvolvimento pessoal. Interessante, né? Como Aristóteles pensava acerca disso e o valor que ele dava à vida teórica e também essa questão da virtude. Então ele coloca aí diversas situações, né, nas quais ele analisa a questão da virtude, das virtudes e do defeito. O defeito por escassez, o defeito por excesso. Tá certo? Então, você tem a virtude, a coluna do meio, tá certo? Que é o equilíbrio, e você tem os defeitos da virtude em excesso ou em falta, tá ok? Então, a covardia, a coragem ou a imprudência. Então, coragem, virtude. Virtude daquele que luta para defender sua liberdade, né? Que luta para defender o coletivo. Coragem. Covardia. Aí você tem a falta, né? Você tem a ausência. E a imprudência. Então a pessoa é corajosa, mas não somente corajosa, ela é imprudente, ela não zela pela sua própria segurança. Aí você tem o vício de excesso. Então você tem em Aristóteles o valor que ele dá a essa análise sobre as virtudes. Então na virtude você tem a construção do bom cidadão que vai contribuir, né, para a manutenção desse coletivo. O indivíduo devia esforçar-se em favor de seu desenvolvimento pessoal. Então é interessante como ele enfoca mesmo essa questão do desenvolvimento. E isso é imprescindível, porque analisando a coletividade, você perceberá que ela é constituída de indivíduos que, se não aperfeiçoados, contribuirão para a destruição dessa coletividade. Então você tem, por exemplo, pelo menos uma maioria que alcançou um desenvolvimento, ele vai tentar coibir a ação destrutiva desses pequenos grupos que não alcançaram esse desenvolvimento, tá certo? Que estão agindo de uma forma egoística contra o bem dessa coletividade. Então, quando você tem pelo menos uma maioria. Agora, quando você não tem mais essa maioria, aí você vai ter a tendência ao caos e à destruição. Como você tem alguns lugares onde
a violência tomou conta, tá certo? A injustiça tomou conta, a corrupção tomou conta. Então você tem lugares onde o desenvolvimento não chegará. São lugares extremamente atrasados, miseráveis, injustos, lugares onde pessoas são de fato destruídas, né? Você vê vidas que são completamente destruídas. Por quê? Exatamente porque houve um desequilíbrio e você não tem mais a possibilidade de um grande grupo de pessoas comprometidas com as virtudes, limitando a ação daquela minoria. Não, a minoria se tornou a maioria e impôs essa destruição sobre a coletividade. Aí você tem a destruição da nação, do país. O indivíduo deveria esforçar-se em favor de seu desenvolvimento pessoal, ou seja, fazer de si mesmo um elemento singular dentro da sua sociedade. Porém, a função por ele ocupada deve existir a fim dele servir melhor à comunidade. O indivíduo, a sua melhoria, seu desenvolvimento, visando a sua ação na comunidade, tá certo? Ele não pensando nisso como forma egoística de melhorar sua própria vida em detrimento dos demais. Isso seria a destruição da virtude, né? Isso seria um egocentrismo idiota, que traria a destruição sobre ele mesmo. Mas quando ele adquire essas virtudes e se aperfeiçoa em demanda da melhora também da sua atuação no coletivo, ele terá manutenção desse sistema e se beneficiará dela, né? Estará inserido no meio dessa sociedade, prestará a ela, né, a sua ajuda e receberá dela também a sua proteção. O homem que se desenvolve bem e então serve bem ao próximo seria o homem virtuoso ou bom, de acordo com o vocabulário de Aristóteles. Interessante essa análise. A liberdade humana e a ética. Faz parte da natureza humana anelar pela liberdade. Entretanto, isso está sendo pervertido em nossos dias. A liberdade cessa quando cometemos alguma infração contra os direitos alheios e tornamos-nos um elemento prejudicial na sociedade. Então, veja, isso aqui já foi discutido, a questão da interação que há entre liberdade e limitação. Se há uma total liberdade, há a liberdade da manifestação dos desejos mais sádicos e mais destrutivos. Então, se essa liberdade fosse concedida, claro, você não teria uma sociedade 100% autodestrutiva, mas com a multiplicação, tá certo, dessas injustiças, você teria pessoas que de fato têm prazer nelas, cometendo, e pessoas que mesmo não tendo prazer nelas, as comete como meio de se autoproteger. Aí você vê o individualismo reinando. Ou como meio de vingança contra aqueles que cometeram esses abusos contra ela. E aí você tem uma sociedade tendendo ao caos, o desequilíbrio. Então por isso que não há possibilidade de uma liberdade total. Para você poder conviver dentro de uma sociedade, você cederá parte da sua liberdade, tá certo? É a parte onde você atende aos interesses da coletividade, ok? Então você não pode pegar seu carro e só porque você gosta de velocidade, sair dirigindo a 150 km por hora dentro de uma via interna. Porque ali você vai afetar vidas, né? Pessoas, a mãe de alguém atravessando a rua, o filho de alguém buscou a bola que saiu, né? Escapou e saiu para a rua. Você afetará outras pessoas que convivem com você dentro do bairro, tá certo? E acredito que ninguém terá essa atitude absurda de dirigir em alta velocidade numa via interna, ok? Mas quando você fala, não dane-se as pessoas, eu quero fazer isso porque eu gosto, então você sofrerá por parte dessas pessoas a reprimenda, onde eles vão cercear a sua liberdade, por exemplo. Colocar você atrás das grades porque você é uma ameaça para eles. Se eles não te ameaçam, eles não aceitam que você os ameace. Veja a limitação do indivíduo. Então o indivíduo, ele cede parte da sua liberdade, ou seja, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer, porque vai afetar outras pessoas que convivem comigo neste bairro. Aí ele pode se dirigir a um lugar deserto e fazer isso lá, porque se ele se prejudicar, vai ser só a si mesmo. E aí é um problema pessoal dele, né? Ele quer arriscar a sua vida, mas ele não põe em risco a vida dos demais. Veja, não que ele deva fazer, mas se ele assim o fizer, que ele não põe em risco pelo menos a vida dos demais. A liberdade e a ética, já coloquei, cada comunidade cria sua própria ética. Essa é a posição da ética relativista. A ética relativista, como já falamos, não é que o relativismo não exista, o relativismo existe.
Só que ele não existe para todas as situações e em todas as circunstâncias. Então existem situações nas quais o relativismo não se aplica. Se assim o fosse, não haveriam regras estabelecidas, consolidadas, e assim a sociedade não teria meios de limitação. Não tendo meios de limitação, haveria então uma destruição, uma autodestruição dessa sociedade. Tá ok? Então, o relativismo, mesmo existindo, não se aplica a todas as coisas. Ou a ética da situação, que supõe que o próprio homem é o autor das ideias da ética. Um homem faria o que faz por causa das normas estabelecidas pela sociedade. Essas normas diferem de uma sociedade humana para outra e estão sempre sujeitas a modificações. Quanto a questões pragmáticas, naturalmente isso exprime uma verdade. Quase todos os nossos atos são pragmáticos, ou seja, voltados para aquilo que atende às necessidades atuais, tá certo? Então, aquilo que funciona. Então, se isso de fato funciona, né, isso de fato atende à demanda, então é uma visão pragmática, que só atende às considerações de vantagem ou desvantagem. No entanto, a ética envolve muito mais do que isso. A conduta ideal deve transcender as normas e opiniões públicas. Também são padrões divinamente revelados, visto que o homem não é apenas uma criatura física terrena. Com relação a essa questão pragmática, utilitarista, relativista, e como ele coloca aqui também, ele coloca outra questão situacional. A situação que eu já coloquei é a questão na qual existem circunstâncias, existem situações nas quais o homem se submeterá a certas regras, se submeterá a certas leis até não escritas, né, virtudes ou valores, né, valores que lhe foram comunicados e que na verdade não podem, não tem como ser analisados somente a partir de um pragmatismo, utilitarismo, situacionismo, tá certo? Ou relativismo, onde você vê, por exemplo, os laços familiares e as questões de obrigações, as questões de honra, as questões, por exemplo, de queria colocar aqui a obrigação, mas não somente a obrigação, tá certo? A gratidão, tá certo? Vamos colocar gratidão. Não encontrei a palavra certa que eu queria, tá certo? Mas a gratidão que se tem que se manifestar em relação, por exemplo, aos pais, tá certo? Então a pessoa, uma vez que ela nasceu naquele seio familiar, foi cuidada, né? Alguém zelou pela sua saúde, alguém zelou pela sua educação, tá certo? Pela sua formação, alguém investiu nela para a sua formação, sem esperar retorno financeiro, ok? Apenas para o seu próprio bem, motivada aí por um sentimento, tá certo? Que não pode ser colocado dentro dos códigos de lei humano, mas é um sentimento de amor, tá certo? Proteção da prole, alguém pode dizer, ou um sentimento egoístico, né? De querer que alguém futuramente lhe assegurasse aí a proteção e a manutenção até a sua morte, ok. Mas muitas das vezes isso não é suficiente para responder à questão, né? Por que alguém se dedica tanto? Por que alguém às vezes sofre tanto, né, por outra pessoa, se não por um amor, né? Então esse amor ele é muito mais profundo, não pode ser completamente definido nem explicado, né? E sim vivido. Então, como meio de gratidão, tá certo? Como meio de resposta a este amor que lhe foi dado, que lhe foi entregue, né? Que lhe foi dedicado e que lhe trouxe até esse estado no qual ele foi protegido, ensinado, educado, alimentado, tá certo? Higienizado. Alguém investiu na sua formação e ele se tornou a pessoa que é, ok? Então, quando chega essa situação, ele tem ali aquela pessoa que tudo isso fez por ele. E aquela pessoa está inválida agora, tá certo? Não lhe fornecerá qualquer outra coisa mais. Não lhe beneficiará de modo algum mais. Não poderá lhe dar qualquer tipo de vantagem. Ele está inválido numa cama agora. Às vezes não consegue nem fazer suas próprias necessidades e se higienizar devidamente. Ok? Chegou o um momento em que, se ele olha somente pelo pragmatismo, utilitarismo, relativismo ou situacionismo, ele fala, não é mais útil a mim, vou eliminá-lo. Ok? Então, olhando por essas perspectivas, você teria apenas uma soma. É útil ou não? Se não, então eliminação.
Só que se assim o fizesse, ele não seria mais um ser humano. Ele não seria mais um homem. Não seria mais uma mulher, uma pessoa. E sim um monstro destrutivo. Ok? Desleal. Lealdade é a palavra que eu estou buscando. Ele seria um monstro desleal. E essa atitude dele certamente atrairia sobre si, primeiro, uma forte rejeição e punição por parte do coletivo, que desaprova totalmente essa deslealdade, ok? Sem contar ainda do juízo divino para o futuro, que certamente estará sobre ele, né, grande julgamento, grande juízo, em função dessa terrível deslealdade. Então veja, essas questões não podem ser explicadas mais por essa questão pragmática, utilitarista, situacionista ou relativista. Elas estão ligadas mais a uma questão de valor, tá certo? E estão ligadas também a uma questão, passando da questão do valor humano, uma questão espiritual, uma questão de fé, ok? Uma fé no sentido de acreditar que existe um Deus que é limitador das ações e que de fato é punidor das injustiças. Então, olhando para essas questões, ou ele entrará pelo caminho de ser leal e agir para com essa pessoa com o mesmo amor que recebeu, tá certo? Sem nem olhar para essa questão de punição, de limitação, de juízo, mas somente por essa questão relacional. Uma vez que ele recebeu amor, uma vez que ele foi beneficiado com esse amor ao longo de toda a sua vida, agora ele, em troca, ele devolve, né, com o mesmo amor esta criação, mesmo suportando todas as dificuldades, ele vai cuidando e criando, vai cuidando, né, e zelando para que essa pessoa até o seu fim possa ter o máximo de conforto possível. Somente nessa plataforma dessa questão do amor e da lealdade. Mas se não alcançar esse nível, pelo menos ele vai ter um meio coercitivo, uma limitação na qual ele diz: se eu não for leal, se eu não for o mínimo possível respeitoso em relação aos meus pais, haverá uma sociedade para me punir. Então, se a pessoa pega lá seu pai, sua mãe e abandona numa casa suja, sem alimentação, abandonado sem higienização, tá certo? O abandono familiar. A lei já tem códigos, já tem artigos dentro do Código Civil e dentro do Código Penal que vai trazer punição sobre esse abandono, sobre essa situação. E para além dessa questão humana, você tem a questão do juízo divino que punirá esta injustiça. Tá certo? Ou será pela questão da plataforma do amor, ou será, de fato, pela essa questão da coerção praticada, né, efetuada pela sociedade através das leis e de Deus através do seu juízo. Tá ok? Então eu trago sempre esse exemplo porque eu acredito que ele mostra para nós que nem sempre o pragmatismo, ou seja, aquilo que funciona, né, aquilo que é prático, nem sempre o utilitarismo, né, aquilo que é útil para você, atende aos seus desejos. Nem sempre o situacionismo, ou seja, aquilo que na situação é mais vantajoso. Nem sempre o relativismo, ou seja, aquilo que em relação a você, colocando você como centro da ação, aquilo que é o seu interesse pessoal. Nem sempre essas visões atendem a todas as demandas da sociedade. Não que elas não existam, inclusive a gente pratica o pragmatismo, utilitarismo, relativismo e situacionismo muitas vezes ao longo do dia, mas eles não respondem a todas as questões. Em algum momento você vai ter que abandoná-los e optar pelos valores recebidos e pela fé que você tem no seu Deus, tá certo? Ou pelo menos pelo medo do juízo mesmo. Tomara que não seja por esse, né, mas que seja algo muito mais virtuoso, que é sim o amor a Deus e a prática do bem, como Cristo recomendou. Tá ok? Então, olhando para essa questão da ética social, passamos agora para a questão da ética cristã. Veja, a ética social cristã, certo? A ética social cristã. Aí ele vai trazer algumas observações relevantes aqui em relação à ética